É impressionante como tudo que sai sobre o John Textor só me faz ter mais ânsia de vômito ao ver a cara desse marqueteiro 171 americano. Agora, a novidade é que Barbosa, que está perto de Palmeiras, mas ainda não foi, a renovação está na mesa para ele, e ele, se quiser aceitar, ele renova ainda, já que pode ser que o dinheiro de uma possível venda nem venha para nossos cofres, né? Por causa do mesmo John Textor, que fez esse acordo com a GD Aluma, aquele empréstimo ridículo, absurdo, onde qualquer venda que a gente fizer vai primeiro pagar os empréstimos e depois, quando a gente quitar o empréstimo com eles, é que vai entrar no nosso caixa. Então poderiam sair jogadores para cá, para a gente não ver a cor desse dinheiro. Esse mesmo John Textor, segundo aqui informações, está desde o começo do ano forçando a barra e buscando mil e uma soluções, né, possibilidades para tirar o Barbosa do Botafogo, fazendo o mesmo que ele fez com o Savarino durante meses, né? E o Barbosa teria ficado incomodado com isso, já que o dono do clube quer vender ele, mesmo que o técnico queira manter, o staff quer renovar, mas o Textor, pelo visto, está querendo vender, e isso vai de encontro à informação que saiu de que, segundo Barbosa, o time queria renovar com ele, ele sentiu que o Botafogo queria renovar com ele para que meses depois conseguisse um melhor acordo na hora de vender ele, porque vender ele, por exemplo, acabando aí o contrato no final do ano, podendo assinar um pré-contrato e sair de graça, você vende barato. Agora, se ele tiver 3 anos de contrato pela frente, e um Palmeiras quiser comprar, um Cruzeiro com o Arthur Jorge quiser comprar, você não vende por 4 milhões. Você vende por 10, por 15, né? Um valor muito maior, porque ele tem ainda 3 anos de contrato. Pagar a multa seria muito caro. Então, a sensação que o Barbosa tinha era de que queriam renovar com ele, não para manter ele muitos anos no clube, mas para conseguir um melhor acordo de venda logo depois. E aí o cara pensando em si próprio, tá certo? Bom, se os caras querem me vender, eu não vou renovar, porque aí, se for o caso de eu ter que sair do clube, eu posso sair de graça e pegar o valor da compra, né, como luvas para mim. Vai pro meu bolso, não vai pro bolso deles. Então, já que querem, né, me usar, vou me dar bem aqui eu mesmo, pensar em mim mesmo. E tá certo, né? Tá certo. Bom, vamos ver aqui o ESPN Sport Center, também o Esporte Total, o Esporte, né, Fantástico da Band, e tem também o Esporte Espetacular, né, da Globo, comentando sobre Botafogo e Remo. E vamos ler aqui a matéria que fala sobre Barbosa e John Textor, a relação que se estremeceu, segundo a fonte, desde da Recopa Sul-Americana do ano passado, quando o Racing passou o carro no Botafogo e o Barbosa criticou o planejamento. E o Textor não gostou e quis despachar ele o mais rápido possível. Coisas de John Textor, né? Ele não pode ser questionado. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, hype o vídeo aqui embaixo. YouTube Shop, na linha do tempo, tem os capítulos dividindo o vídeo em parte. Bora pro vídeo, depois a gente volta. Tivemos também Botafogo e Remo. A Jéssica Dias acompanhou tudo dessa partida no Newton Santos e chega para contar como foi. Seja bem-vinda, Jéssica. Um beijo para você. De esportes, o Botafogo perdeu de virada para o Remo por 2-1 aqui no estádio Newton Santos. A partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro colocou fim a uma invencibilidade de 9 jogos que o time do técnico Franklin Carvalho vinha sustentando. O Botafogo começou o jogo pressionando a defesa do Remo e fazendo com que o goleiro Marcelo Rangel trabalhasse. O gol do alvinegro saiu aos 12 minutos. Cobrança de escanteio de Alex Telles. Ferrarese colocou a cabeça na bola e aproveitou o apagão do Remo para estufar as redes. Com a vantagem mínima, o Botafogo seguiu criando, mas desperdiçou diversas oportunidades de ampliar o placar. Com 24 do segundo tempo, gol da equipe do Pará. Aleph Manga soltando uma bomba após Bastos afastar mal a bola na defesa do Botafogo. Ela ainda bateu no travessão e entrou sem chances de defesa. Até que aos 47 do segundo tempo, o Remo virou o jogo. Contra-ataque rápido, Poveda recebeu e finalizou. O goleiro Neto defendeu, mas na sobra, já colocou no fundo do gol.
2-1 para o Remo, a primeira vitória do time do Pará como visitante nesse Brasileirão. Agora nós vamos ouvir personagens do jogo. Nem tudo estava bem quando nós ganhávamos ou não perdíamos, e nem tudo está mal hoje, obviamente. Há muito ponto em disputa pela frente, portanto nós vamos fazer o nosso caminho e sabemos o que é que temos que fazer para fazer esse caminho. Pra gente, a classificação do Campeonato Brasileiro depois desta rodada, destes jogos de sábado. O Palmeiras na liderança, seguido de Flamengo, Fluminense, São Paulo, Atlético Paranaense, Bahia, Coritiba, Vitória, Red Bull Bragantino e Botafogo. Virada de página, 11ª colocação para Atlético Mineiro, seguido de Grêmio, Vasco, Cruzeiro, Corinthians e Santos. E na zona de rebaixamento neste momento, Internacional, Remo, Mirassol e Chapecoense. O Botafogo foi surpreendido pelo Remo. O Glorioso abriu o placar aos 12 minutos do primeiro tempo. A gente vai começar a ver aí os gols da partida. Então o Botafogo abriu o jogo com o zagueiro Ferrarese. Mas na etapa final veio a virada do Remo. É isso aí, ó, essa comemoração aí, ó, perdeu a graça toda depois. Aos 24 minutos, Aleph Manga deixou tudo igual. A gente está vendo o jogo aí do Aleph, o gol do Aleph, perdão, e nos acréscimos, já marcou o gol da primeira vitória dos paraenses fora de casa. 2-1, aliás, uma bela vitória. O Fogão caiu para o 10º lugar e o Remo subiu para 18º. Olha, vitória importantíssima do time do Remo. Rapidamente para falar desse jogo, o Léo Condé, a gente falou da força do Cuca à frente do Santos. E vale lembrar que o Léo Condé também faz um ótimo trabalho. Desde a chegada dele, o time do Remo dá uma recuperada. Ainda está na zona do rebaixamento, ainda vai ter que lutar muito, mas são orçamentos muito diferentes. E o time do Botafogo tinha acertado com o Francesco, aí o técnico italiano, que é a Secla, trabalhava junto com o Arthur Jorge, era assistente do Arthur Jorge, mas ele é italiano. E ele chega, o time estava 9 partidas sem perder, e aí perde essa partida. Não é normal você perder para o Remo, não é normal você perder para o Remo jogando em casa. Mas é fato, o time do Remo foi muito competente, é um time que está muito organizado, e isso é o Campeonato Brasileiro. Então acho interessante a gente poder discutir o seguinte, ó, o Remo tem um orçamento muito pior do que o Botafogo, infinitamente pior do que o Palmeiras, mas bem treinado, bem organizado, pode complicar. Não, pode complicar como complicou, né? Vai de pouquinho a pouquinho e vai tirando pontos importantes de times que brigam, às vezes, até pela parte de cima da tabela. E agora... No Rio, a torcida do Remo compareceu em peso no estádio Newton Santos e viu uma importante vitória de virada. Essa festança de vencedor aí, em pleno estádio Newton Santos, foi a primeira do Remo fora de casa neste Brasileirão. Muito por causa da atuação do goleiro Marcelo Rangel, que no primeiro tempo parou o ataque do Botafogo de tudo que é jeito. Que defesaça do Marcelo Rangel! O Botafogo até saiu na frente. Ferrarese fez o primeiro gol dele com a camisa do clube. É gol de zagueiro? Dessa vez não deu pro Marcelo Rangel, não! E fora as tantas defesas do goleiro do Remo, o Kadir ainda perdeu essa chance clara de fazer o segundo do Botafogo. Bateu fora! E nisso, o Remo mostrou que estava no jogo. Nessa, o Jajá nem fez o gol, nem rolou para Aleph Manga sozinho. Boa defesa do Neto. Mas no segundo tempo, o Jajá viu o amigo e cruzou. Chutaço do Aleph Manga para empatar. E tá maluco, que pancada, né? E repara que o gol contou com uma infelicidade do Bastos. Um belíssimo gol do Aleph Manga. A virada do Remo veio nos acréscimos. Depois do chute defendido pelo Neto, Jajá mandou no cantinho. Virou o clube do Remo! Remo de virada 2, Botafogo 1. John Textor fez de tudo para Botafogo vender Barbosa no começo de 2025, tá? Não foi nesse ano. Ele quer vender o Barbosa desde o começo do ano passado.
né? Antes de vender Gregory, John, né? O Barbosa teria saído do Botafogo se dependesse do Textor, junto com Luiz Henrique, Almada, né? Aquela leva de jogadores que foi embora assim que acabou, pouco depois que acabou o Brasileirão, né? Por quê? Por quê? Vamos entender por quê aqui no vídeo? Só vou dar um spoiler. Ele não gostou de uma declaração do Barbosa. O Textor não pode ser questionado nem criticado. Ele é o imponente, ele é o, vamos dizer assim, o onipresente, o onipotente, o onisciente. Ele é um deus. Barbosa está perto de ser negociado pelo Botafogo com o Palmeiras, mas já poderia ter deixado o Glorioso ainda no começo de 25, segundo revelou Bernardo Gentili ao Arena Alvinegra. De acordo com as informações, John Textor fez de tudo para vender Barbosa no início do ano passado, sendo o estopim uma entrevista que Barbosa deu ao final do primeiro jogo da Recopa Sul-Americana contra o Racing, em que fez duras críticas ao planejamento horroroso do ano passado. Todo mundo concorda que foi um planejamento horroroso, né? Cagou o ano todo. Porque ele estava aqui focado em salvar o Lyon e ferrando o Botafogo. Um empresário norte-americano não gostou do que ouviu e só não vendeu Barbosa porque foi convencido pelos membros do departamento de futebol a segurar o zagueiro, mas a relação entre ambos não é boa, apesar disso não ter se tornado público por nenhuma das partes. Eu acho até que essa é uma das coisas que o Barbosa quer falar numa coletiva que ele disse que quer convocar se for vendido mesmo ao Palmeiras. Quer explicar e falar algumas coisas. Pelo visto, essa deve ser uma das coisas que ele vai falar se ele realmente sair dessa coletiva aí, que ele vai expor os podres. O Botafogo tem negociação avançada para vender Barbosa para o Palmeiras por 4 milhões de dólares, 20 milhões, entre 20 e 22 milhões de dólares, de reais, quer dizer. O zagueiro, no entanto, deve seguir jogando pelo Glorioso até a Copa do Mundo, com restrição para não atingir o limite de partidas no Brasileirão. E já saiu a notícia aí de que, né, ainda pode até renovar. Ele pode renovar com o Botafogo porque além do técnico querer ele, né? E ter a possibilidade do Textor sair do Botafogo e chegar um novo investidor, né? Tem ainda a questão de que, com aquele acordo de empréstimo que o Textor fez aí, um empréstimo pilantra com a GDA Luma, né? De 25 milhões de dólares, que ao assinar a RJ virou 55 milhões de dólares automaticamente, e que todo o dinheiro que entrar de venda de jogadores seria primeiro para pagar o empréstimo e depois para ir para o caixa, né? E também que esse acordo não entraria na renegociação da recuperação judicial, ele ficaria por fora, ou seja, todas as dívidas do Botafogo elas são renegociadas e pagas a longo prazo, menos o empréstimo pilantra, canalha, 171, covarde que o Textor fez com a GDA Luma para engessar o Botafogo. Eu falei lá atrás, se o Botafogo pegar esse empréstimo com a GDA Luma, nós estaremos algemados a John Textor para sempre, né? Ainda me criticaram. Mas, com essa questão do empréstimo, vamos dizer que o Botafogo vende o Barbosa por 4 milhões e o Danilo, né, por 40 milhões, vamos dizer assim. Dá 44 milhões. Esse dinheiro não vai nem passar perto do caixa do Botafogo pra gente pagar aí transferban, pagar salário atrasado, não. Vai direto para pagar, né, para abater aí esse empréstimo, essa dívida que a gente tem com a GDA Luma, 55 milhões, ou seja, ainda faltariam 11 milhões de dólares ainda. Quer dizer, 11 milhões de dólares pra gente pagar ainda. De dólares, de euros, não sei. Ou seja, vendeu o Barbosa, vendeu o Danilo, não viu a cor do dinheiro e ainda deve 11 milhões de dólares para os caras. Ou seja, tem que vender um Montoro, por exemplo, para aí sim quitar a dívida e começar a ver a cor do dinheiro. Então, por isso pode ser que o Barbosa nem saia mais, porque não vai ser vantagem nenhuma vender o Barbosa. A intenção era vender ele para fazer o quê? Caixa e pagar salários. Se não pode pagar salário, vai vender ele para quê? Talvez isso seja um dos motivos que possa fazer o cara continuar no fogão. Tomara. Textor saindo. Esse empréstimo com a GDA Luma deixando de existir, né?
e dinheiro entrando no caixa para pagar os salários sem precisar usar o Barbosa para arrumar dinheiro para isso, eu acho que o cenário está prontinho, tá, né, o piso está ali asfaltado para que ele continue no fogão. Tomara que isso dê certo, tá? Pessoal, fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, hype o vídeo. Um abraço pra vocês, tamo junto sempre. Fora Textor e fica Barbosa. Até amanhã. Valeu, fui. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.